para o conteúdo de hoje, ou para a aula de hoje, então nós separamos vários conceitos, tá? Que nós vamos ter que dar conta, estabelecer a compreensão deles, iniciando então por uma diferenciação, por uma definição então, do que são instituições sociais, do que são grupos sociais e também as categorias sociais. Tá? Nós vamos ter que estabelecer esses três níveis, ou esses três conceitos, entender qual que é que eles não são a mesma coisa, obviamente, tá? E qual que é a relação que se estabelece um com o outro. Ok? Então vamos começar pelo conceito de instituição social, que é um conceito mais sólido, é um conceito mais determinante, vamos dizer assim. Ou seja, as instituições sociais elas vão determinar as diferentes maneiras como o indivíduo ele vai ser socializado, como o indivíduo ele vai ser moldado, na verdade, no processo de socialização. Quando nós falamos de instituições sociais, nós estamos nos referindo então à família, à escola, à igreja, à universidade, o poder judiciário, como foi colocado aqui, poderia colocar os outros poderes também, ou outras instituições também. Ok? Então, as instituições, então, elas se tratam, então, de um conjunto relativamente estável de padrões culturais, tá? Ou seja, estabelecidos coletivamente e que servem de modelo para a construção da personalidade do indivíduo ou da forma, ou das ações dos indivíduos na coletividade. Ou seja, as instituições sociais elas vão estabelecer, elas vão moldar, na verdade, a personalidade de cada um. Tá? Ou seja, a família ela vai contribuir por estabelecer esse molde da nossa personalidade. A igreja, a universidade, as escolas, tá? Todas isso são estruturas mais sólidas, mais concretas, né? Que têm mais duração. Elas vão propagar, então, os padrões e normas aplicados em diferentes grupos sociais. Tá? Nós já vamos definir o que são grupos sociais. Ok? Então, essa é a definição, ou essa é a constituição das instituições sociais. Tá? Vale lembrar, então, que ela que vai propagar normas aplicadas aos grupos sociais, aos diferentes grupos sociais. Tá? São as instituições sociais que vão determinar a personalidade do indivíduo. De acordo com as instituições sociais das quais eu participo, tá? Eu sou atingido, eu vou formar a minha personalidade. Ok? Diferentemente, os grupos sociais, tá? Eles são constituídos mais com base em interesses comuns entre os indivíduos que fazem parte dele. Então, são interesses que fazem com que essas pessoas se organizem e formem os grupos sociais. Tá? As tribos urbanas que nós vimos no capítulo anterior, por exemplo, tá? São exemplos de grupos sociais. Aqui foi colocado, olha só, os grupos de amigos, colegas de escola, de trabalho, ou seja, quem são os meus amigos? O grupo de amigos são aquelas pessoas com as quais eu compartilho assuntos de interesse. Tanto é que eu não tenho apenas um grupo de amigos, né? Eu posso ter vários, ou seja, existem pessoas que eu me relaciono porque aquelas pessoas gostam de praticar o esporte que eu gosto, então eu tenho aquele grupo, ok? E tem aquele grupo que gosta, porque gosta da música, tá? Aí a gente toca junto lá na banda, mas muitos daqueles do grupo não gostam de fazer, praticar o esporte que eu pratico, então essa pessoa ela tá naquele grupo da música, mas não está naquele grupo do esporte, mas eu considero amigos, entende? Os colegas da escola eu não me relaciono com todos da mesma maneira, da universidade eu não me relaciono com todos da mesma maneira, tá? Porque alguns eu convivo porque eles são muito bons naquela disciplina e eu convivo com eles para conseguir tirar vantagem também, querendo ou não, tá? E muitos convivem comigo porque eu sou bom em alguma disciplina, em alguma matéria, algum conteúdo, entende? Então, os grupos sociais eles se formam por interesse, tá? Existem interesses comuns entre as pessoas, por isso que as pessoas se organizam desse modo, formando os chamados
grupos. E as instituições sociais acabam determinando também os padrões de comportamento dos grupos, tá? Ou as normas que são aplicadas aos grupos. E o conceito de categoria social, tá? São formados por indivíduos que vivem experiências semelhantes, tá? Com relações sociais que podem ser diretas ou não. Ou seja, a categoria social são aquelas pessoas que pertencem aqui, desculpa a redundância, mas pertencem à mesma categoria. Né, como o exemplo colocado aí, a categoria dos professores, a categoria dos alunos da rede privada, por exemplo. Tá? Nós somos enquadrados em várias categorias. Tá? Só que o conceito categoria não depende da minha vontade, na verdade. O grupo social, sim. Eu faço parte daquele que eu quero fazer parte. E não faço parte daquele que eu não quero fazer parte. O conceito de categoria social nem sempre é assim. Tá? Nem sempre é assim, tá? Porque eu sou estudante da escola pública, então eu pertenço à categoria dos alunos de escola pública. Eu sou estudante da escola privada, então eu pertenço, entende? Eu pertenço à categoria dos professores, eu sou da categoria dos advogados, entende? A categoria, então, ela tem essa relação com a vivência de experiências dos indivíduos, tá? Que constitui, então, aqui podemos dizer, o conceito de categoria social. Então vejam assim, vejam desse modo. O processo de socialização ele vai contemplar essas quatro fases, vamos dizer assim, ou partes, né? Ou seja, temos lá instituições sociais, temos grupos sociais e temos categorias sociais. Cada um, né, nós estamos enquadrados nos três, tá? De uma forma ou de outra estamos enquadrados nos três. Ou seja, por que falo isso, pessoal? Porque aí nós vamos ter que nos deparar aqui com um outro conceito muito importante, que é o conceito de interação social. Tá? Ou seja, interação social é a forma como as pessoas interagem. É a forma como as pessoas interagem. Ou seja, o conceito de instituição social ele vai determinar as normas, tá? As normas, como ocorre a interação social nos grupos e nas categorias. Entende? Ou seja, a família, a igreja, a universidade, os poderes constituídos, eles vão determinar as formas como vai ocorrer a interação. O que é a interação? É a maneira como eu me relaciono com o outro. Ok? A interação social, então, ela é determinada, ela vai ocorrer nos grupos e nas categorias sociais. Não tem outra forma. Não tem outra forma dela ocorrer. Porque a interação social ela se dá na relação com as pessoas, tá? E eu vou me relacionar em grupos, tá? Ou eu vou me relacionar nas categorias sociais, ou eu vou me relacionar porque as instituições sociais me dizem que assim eu devo fazer, ok? Então são esses três elementos que vão determinar a interação social, ok? Então vejam só, como é que se dá a interação social? Como é que as pessoas interagem uma com as outras? A sociologia ela vai dizer a interação social se dá de três modos. Veja, temos três mecanismos de socialização. Tá? Temos três mecanismos de socialização. E agora aqui estamos falando do que existem três formas de interação social também. A cooperação, a competição e o conflito. Eu posso interagir com o outro cooperando, ajudando, né? Trocando ideias, estabelecendo uma relação mútua de ajuda, cooperar, tá? Eu posso me relacionar com o outro competindo com o outro, estabelecendo uma competição, tá? Ver quem é o melhor, quem chega, enfim, todas as relações de competição, o esporte é um exemplo disso, ou então relação de conflito. A interação também ela dá no conflito, que é o oposto de cooperação. Ou, na verdade, talvez não seja nem tão o oposto, né? Porque o conflito, não necessariamente eu tenho que analisar aqui conflito como um embate físico, né? A questão da agressão física. Não, não é isso, tá? O conflito muitas vezes é na ideia, nas ideias, na discussão, na argumentação, tá? Então eu me relaciono com o outro, eu me relaciono no meio social, eu me relaciono no grupo, nas categorias, eu me relaciono por intermédio das instituições sociais por cooperação, por competição ou por conflito. Ok?
São as 3 formas de relação possível ou de interação possível, ok? Essa interação social, ela é interessante frisar isso, essa interação social por competição, por cooperação e por conflito, ela vai nos apresentar uma situação bem típica aqui quando se trata de socialização. A interação social, ela acaba apresentando os outros e me apresentando para os outros através de um status. O que é um status? O status é a forma como o indivíduo ele é percebido pela coletividade. É a forma como o indivíduo ele é percebido pelos outros. Ok? O status, então, ele vai acabar determinando os deveres, os direitos, a posição social que o indivíduo ocupa na sociedade. O status de uma pessoa é o lugar, o patamar que ele vai ocupar na sociedade. Então, um determinado status social ele vai corresponder a determinado grau de prestígio que a pessoa ela vai ter na sociedade. Ok? O status, então, ele pode ser conquistado legalmente, tá? Ou seja, dependendo muitas vezes da posição que a pessoa ocupa na sociedade, tá? Existe uma lei que determina o status dessa pessoa, por exemplo, um presidente da república, um governador, ou seja, ele ocupa uma posição, um status reconhecido legalmente, tá? Como também o status nem sempre ele é dado legalmente, ele pode ser construído socialmente ou adquirido socialmente, ou seja, as pessoas elas podem me perceber como me atribuir um status, tá? Ou seja, o status de respeito na sociedade. Ah, mas aquela pessoa nós temos, né, porque ele é muito culto, aquela pessoa ela é muito justa, né? Então você acaba carregando o status de uma pessoa correta, de uma pessoa ética, de uma pessoa justa, tá? Pela maneira como você se apresenta na sociedade, tá? Ou seja, talvez tempos atrás, se você falar com pessoas de mais idade, né, eles vão dizer, antigamente era muito mais forte isso, porque o líder religioso, ele gozava de um status, o professor, ele gozava de um status, ou seja, são pessoas de conhecimento, são pessoas, então você tinha todo um tratamento social diferenciado, tá? Isso é o status social. Ele pode ser dado legalmente ou ele pode ser conquistado, atribuído socialmente para a pessoa, tá? Conjuntamente com o conceito de status social, nós vamos ter que definir também o conceito de papel social. O que é o papel social? De acordo com o status que você tem, você vai carregar ou vai ser atribuído a você um papel social. O papel social é aquilo que a sociedade espera de você de acordo com o status que você carrega. E o status nem sempre é positivo, desculpa, esqueci de mencionar. O status pode ser um status bem negativo, tá? Então, se eu tenho, dependendo do status que eu tenho, vai ser e as pessoas elas vão esperar que eu desempenhe um papel social. Se eu carrego o status de uma pessoa justa, correta, honesta, né, as pessoas vão esperar de mim que eu não seja um corrupto, por exemplo, ou que eu não haja de acordo com a corrupção. Tá? Se eu tenho o status de trabalhador, as pessoas elas esperam de mim que eu trabalhe, que eu desempenhe bem a minha função. Se o meu status é de uma pessoa negligente, é isso que as pessoas elas vão esperar de mim, ações que negligenciem, ações corruptíveis, corruptas, enfim. O status que a pessoa adquire, seja ele legalmente atribuído ou socialmente conquistado, ele vai carregar também o seu papel social. Ok? É interessante você se questionar aqui qual que é o status que eu tenho. Muitas vezes as pessoas têm um status na sociedade que nem elas mesmas sabem, que elas nem sabem que têm. Tá?
As pessoas elas são reconhecidas muitas vezes na sociedade e nem sabem que gozam de todo esse reconhecimento, como pode acontecer o contrário também. As pessoas elas são malquistas, mal vistas na sociedade e nem sabem que isso está acontecendo com elas. Ou seja, o status ele pode ser não, ele é na maioria das vezes ele é construído socialmente. É a maneira como as pessoas me veem. Não sou eu que digo, o meu status é esse. Não. Quem vai dizer isso é a sociedade, é o grupo social, a partir do meu modo de agir. Tá? E eu posso agir de maneira falsa, né? Buscando construir um status social, isso sim. Tá? Eu posso construir um status social, ou seja, eu não gosto de ler, detesto ler, mas eu quero que as pessoas me vejam como uma pessoa muito erudita, muito, né, de muita literatura, um literado. Então eu vou falar para as pessoas, eu vou comentar para as pessoas, né? Eu vou ler alguns resuminhos de livro, né? E vou ficar só falando disso, então as pessoas vão dizer, vão formar um status. Bah, fulano de tal é um letrado, tá? No momento que formam status, eles vão também atribuir um papel social, muitas vezes inconscientemente. Bom, o que se espera dele? Que ele domine o tema literatura, que ele consiga declamar poesias, recitar, enfim, tá? Então, que domine esse ambiente da literatura. Okay? Então, a interação social ela vai fazer com que se crie os status e se atribuam os papéis sociais. Ok? Então, dito isso, vamos para o último conceito extremamente muito importante também, que é o conceito de controle social. Tá? Então, todo o processo de socialização, tá? Nós vamos ter lá os agentes de socialização e nós vamos ter também o controle social. Todo o processo de socialização, para que ele se dê de maneira completa, é necessário um controle social. É necessário que existam estruturas, mecanismos e agentes, como nós vamos ver aí, né? Estrutura que nos controlem. Nos controlem no sentido de quê? De fazer com que os nossos atos sejam presumíveis, ou sejam previsíveis. Para que eu consiga conviver em sociedade, eu tenho que minimamente prever as ações daqueles que convivem comigo. Tanto é que quando alguém pratica uma ação que vai contra plenamente aquilo que eu imaginava que a pessoa ela faria, a sociedade ela entra em crise. Né? Tivemos exemplos agora nos nossos dias aqui, né, de mães, pais ali que, por exemplo, uma mãe que na sociedade ela era vista, na escola ela era vista como alguém que amava muito o filho, né? E o filho tinha um carinho, um respeito muito grande pela mãe. Então essa mãe ela acabou ganhando socialmente, né, um status de boa mãe, de afetiva, de terna, de cuidadora, né? E o papel social que ela tinha, então, era de cuidar bem do filho, de amar o filho, e ela cumpria isso aos olhos da sociedade com êxito. Em determinado momento, ela mata o filho, ou confessa que mata o filho, que matou o filho. Veja, não era uma ação previsível essa. Não era uma ação previsível. E ela cometeu essa ação que não era previsível, ela colocou todo em crise, todo um sistema social que existia ali. Entende? Então o controle social ele existe justamente para controlar as ações das pessoas e fazer com que a sociedade ande o máximo possível dentro de uma ordem social que permita que ela continue coesa, unida, ok? Para isso, vão ter que existir aí os mecanismos de controle social, desculpa, e os agentes de controle social. Então, esses mecanismos de controle social, eles podem ser de dois tipos. Eles podem ser legais ou sociais. São legais quando eles existem por meios de leis. Então, as leis, elas são mecanismos de controle. Por quê? Porque vão me dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer.
a fim de fazer com que a sociedade ela tenha um mínimo de ordem, entende? Então isso é um mecanismo de controle social. As leis, você pode isso, não pode isso, não pode aquilo, tá? Então são mecanismos de controle, ou seja, eu sou controlado, querendo ou não. Eu não posso tudo, eu posso um pouco de tudo, né? Não posso tudo. Ah, ou eles podem ser sociais, tá? Quando não existe uma lei que faça esse controle, mas a sociedade ela impõe esse controle, tá? O estudante para entrar na escola precisa de uniforme. Não existe uma lei que diz que todo estudante tem que ir de uniforme, né? Mas algumas instituições sociais que determinam as formas como os grupos agem, que forma, tá? Falam que para aquela categoria social é necessário usar uniforme. Estamos diante de um mecanismo de controle social. Então eu vou manter aqui um padrão um padrão estético, vamos dizer assim, tá? Que para muitas escolas é importante, entende? Então esses são os chamados mecanismos de controle social. E os agentes de controle social, tá? São aqueles que estabelecem ou que efetivam os mecanismos. Tá? Os agentes são aqueles que efetivam os mecanismos, ou seja, é a família, é a escola, é o Estado, através da força policial, enfim, são todos aqueles que efetivam os mecanismos de controle. Esses são os agentes, são aqueles que agem lá na ponta para manter esse controle social, tá? Esse controle social. Alguns teóricos vão dizer que que existe coerção, né? Obrigação, muita obrigatoriedade. Esses agentes eles usam muito da questão, em alguns momentos até da força física, outros da questão da persuasão, outros momentos da persuasão. Muitas vezes, quando existe uma ebulição social e é necessário o Estado, que é um agente de controle, utilizar da força policial que compete ao Estado quando está previsto em lei, né, que possa fazer isso, né? A sociologia já vai dizer muito sobre o único poder que pode fazer isso da força, da violência é o Estado em situações bem específicas, tá? Ou seja, para garantir o chamado controle social, ok? Então esses conceitos ou esses outros conceitos que vimos agora, eles completam, tá? A gama conceitual do processo de socialização, tá? E encerram, então, o nosso estudo acerca desse conteúdo. Ok? Ficamos por aqui. Até mais.